Olá, galerinha, tudo bom? Vamos dar continuidade à questão da mitologia. Agora vamos falar da mitologia, arte e mitologia, na questão do Renascimento, né? Renascimento cultural, Renascimento italiano. Como o Renascimento italiano, ele foi importante, né? E também se baseou nessas questões da mitologia, tá? Que foi através do artista Sandro Botticelli, que a gente falou sobre ele na aula passada, sobre a questão o nascimento de Vênus, né? E aquela obra, O Nascimento de Vênus, ela está retratando lá o período renascentista. Mas para a gente entender melhor, aí temos o que foi o Renascimento, né? O que foi o Renascimento italiano. Esse conteúdo está na página todinha, na página 58, tá? Do nosso livro. E aí temos o Renascimento italiano. Ele foi um movimento cultural, né, econômico e político que surgiu na Itália durante o século XIV e se consolidou no século XV e se estendeu também até o século XVII por toda a Europa. Destaca-se alguns desses grandiosos nomes que marcaram a história, que temos aí com seus retratos, pinturas, esculturas, arquiteturas, né, dignas de caráter divinal, que são os artistas Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael, Donatello, Brunelleschi e Botticelli. Sandro Botticelli, como eu já falei para vocês, que foi que fez a pintura O Nascimento de Vênus. E podendo ser dito que foram um dos maiores representantes artistas do Renascimento, todos esses aí. Leonardo da Vinci, falar um pouquinho dele, né, é o que se pode ter como referência de um homem renascentista, de uma personalidade inquieta. Ele não se concentrava em dedicar-se apenas a uma área, ele também pintou, ele era escultor, engenheiro, matemática, tá? Também ele se dedicou à área da poesia, da música e da ciência, né? Todas essas áreas ele ficava totalmente fascinado. Suas pinturas são conhecidas mundialmente e nenhuma obra, né, nenhuma outra obra de qualquer outro artista até o momento, até os dias de hoje, não foram tão reproduzidas como foi a obra Mona Lisa, que é esta obra aqui, ó. Essa obra, a Mona Lisa, que é da pintura de Leonardo da Vinci, né, um dos grandes nomes do Renascimento. Também outra obra, A Última Ceia, que é esta aqui pequenininha que eu coloquei aqui, é chamada da Última Ceia. Também é uma das grandes obras do artista Leonardo da Vinci, ok? Também temos aí, suas obras são passíveis de interpretações, cada uma delas é possível identificar uma unidade, né, uma infinidade de detalhes que certamente não foram criados ao acaso. Ele dominou com exímio a técnica de luz e sombra, usando pinceladas certeiras e capazes de iludir qualquer pessoa ao observar o seu próprio talento. Essa técnica da luz e sombra, vamos estar estudando aprofundadamente próximo ano, né, com fé em Deus, serão sétimo, e a gente sempre aplica essa técnica mais, né, aprofundada de luz e sombra, fazer o sombreado, que é usar um pouquinho escuro. Deixa eu só antecipar aqui, ó, nessa questão aqui da obra A Última Ceia, essa questão mais escura aqui atrás e clarear a frente. A questão aqui da Mona Lisa, veja que a Mona Lisa está mais clara e vai o que? Sombreando, escurecendo mais o fundo ou as laterais. A mesma coisa é esta obra aqui, ó. Eles usaram uma técnica, que é uma técnica muito comum no Renascimento, tá? Na vanguarda renascentistas. E aqui, ó, eles utilizam aqui, atrás ficou mais escuro e na frente, né, sombreado, como aqui chama, luz e sombra, e dando visibilidade, mais destaque aos personagens que eles acham, né, que devem ser destacados, tá? Então, Leonardo ele é considerado como um dos grandes estudiosos, né, um dos maiores gênios que já existiu no mundo, ele levando em consideração a diversidade de todas as suas criações e a sua contribuição que deixou durante esse período aí para os seus contemporâneos, né, e seu QI elevado. Também tivemos outro, que é Michelangelo, um dos grandes também representantes do Renascimento. Também foi bastante destacado, produziu obras de arte
por mais de 70 anos, entre seus mecenas, que iam desde os membros da família Médici, que é uma das grandes famílias, a papas romanos também. Ele passou os anos de 1508 a 1512 se dedicando, pintando o teto da Capela Sistina, que é essa capela aqui, ó, tá? Então, ele começou a pintar em 1508 e terminou em 1512, o teto da Capela Sistina, ó. A grandiosidade. Ele utilizou aqui uma técnica que utiliza gesso, e depois desse gesso ele vai e começa a fazer, a pintar, né, a desenhar o modelo pretendido, né, a imagem pretendida, tá? Então ele usou essa técnica. E ele usou na Capela Sistina temas do Antigo Testamento, tá? Que rendeu esse trabalho excelentíssimo, tá? Temos também aí o David, o Baco e La Pieta, que estão entre os outras esculturas de sucesso mundial, que também lhe rendeu o codinome de O Divino. Ai, gente, desculpa. Cadê? Pieta é essa aqui, ó. Essa escultura aqui, ó. Tá? La Pietà. Aqui, ó, essa escultura aqui é uma das esculturas de Michelangelo, tá? E também temos aí Sandro Botticelli, que foi um dos mais importantes artistas, já falamos dele no vídeo passado, mas não custa nada retratar, que foi um dos mais importantes artistas também do Renascimento italiano, cultural, nesse período cultural. Renascimento porque eles vêm resgatar algumas questões da cultura grego-romana, por isso essa questão da mitologia, mas que, né, resgatar, ressaltar, fazer umas comparações das esculturas, das pinturas, desse caso, do século XVII com as culturas greco-romana, tá? Então, Botticelli, desde jovem, se dedicou às pinturas, mostrando seu grande talento, certo? Para as artes. Em suas obras, seguiu temáticas religiosas e também da mitologia, resgatou de forma brilhante vários aspectos culturais e artísticos, das civilizações grego-romana. Chegou também a fazer retratos de pessoas famosas da época, como os príncipes da grande burguesia e da nobreza. As pinturas de Botticelli são bastante marcadas por um forte realismo, movimentos suaves das cores que eles utilizam, né? Ele utiliza. Essa aqui é uma das pinturas de Botticelli. Essa aqui também é a pintura renascentista. Aqui, ó. Tá? Então, eles usam muito essa questão. Ele também trabalha com a questão da beleza, que está associada ao ideal cristão. Por isso, as figuras humanas de seus quadros são belas, porque manifestam a graça divina. E ao mesmo tempo também a melancolia, porque supõe que perderam esse dom de Deus, né? Também está muito essa questão, essa característica está muito expressada na pintura de Vênus, né? O nascimento de Vênus, tá? E uma das suas, que é o Nascimento de Vênus, é uma das suas principais obras, a mais conhecida até hoje, que ele pintou no ano de 1485, aí no século XV, né? E nessa obra a gente vê a força da natureza, o realismo e o resgate da mitologia grego-romana, ok? Espero que tenham entendido tudinho. Um cheiro, até a próxima.